Sejam muito bem-vindos à sexta aula do Clube de Leitura Literária e Filosófica, na qual trataremos a segunda parte do canto 4 do Inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Na primeira parte, a aula passada, nós vimos basicamente o encontro de Dante com os 4 grandes poetas. Então, Homero, Horácio, Ovídio e Lucano. Eu comentei sobre a obra de cada um, né, mas rapidamente. O Homero vai falar sobre a Guerra de Troia, ou melhor, sobre a ira de Aquiles, que tem como fundo a Guerra de Troia, e também o retorno do Odisseu para casa, né, na Odisseia. A Odisseia povoou basicamente a nossa imaginação com as suas diversas figuras, né? Lá nós temos o Ciclope, que é símbolo das pessoas que têm uma inteligência limitada e são mais brutas, né? Lá nós temos o Canto das Sereias, temos o próprio título, né? Odisseia, que se tornou um substantivo significando uma viagem, um retorno ou algo assim. Temos essa jornada do herói que volta para casa e consegue viver feliz para sempre com a sua família. Segundo uma tradição, né, é interessante isso, segundo Dante, ele não teria ficado em casa, mas depois de chegar, de deixar tudo certo, ele vai embora, né, e aí ele passa de um ponto da Terra que era desconhecido até então, que seria mais ou menos passando ali do Estreito de Gibraltar, indo embora, como se fosse em direção ao Brasil, né? Esse seria o fim do mundo. E aí ele teria morrido com seus companheiros, tanto é que o Dante o coloca no inferno, no canto 26 do inferno, salvo engano. É bem interessante essa questão da condenação do Odisseu. Mas, enfim, isso não está no Homero, né? Isso é algo da tradição ocidental. E várias outras figuras estão ali na Odisseia. Na obra depois do Horácio, nós temos as odes, ou seja, são cantos, hinos, odes, faz parte da poesia lírica, uma poesia bem menor do que as epopeias, que são gigantes, né? É uma poesia bem menor, mais concentrada nos sentimentos do autor. Esse é um modo de reduzir a poesia lírica, mas também trata disso. E aí eu li e traduzi o canto que termina com a frase Carpe Diem, né? Significa colhe o dia. Comentei um pouquinho sobre ela e quem era o Horácio. O Horácio também eternizou o nome Mecenas, né? Mecenas, porque foi justamente das pessoas que o bancava, né? Que dava dinheiro para que ele produzisse. E ele se chamava, por sinal, Caio, ou Caio. Ele se chamava Gaio Mecenas, né? Que era justamente o seu grande financiador. Além do Homero, do Horácio, o Horácio já é romano, no século I a.C., nós vimos também o Ovídio, que aí já é entre o século I e o século I a.C., século I depois de Cristo, que escreve as Metamorfoses, de onde nós retiramos vários contos da mitologia, como a criação do mundo, como os romanos teriam entendido isso, né? Além disso, deixa-me pensar, tem um que é o Licaone, que ele se transforma em lobo, a descida do Orfeu aos infernos, nós vamos comentar sobre o Orfeu aqui. Esse tema de descida aos infernos é até um pouco comum, né? É um dos trabalhos do Hércules, por exemplo, descer aos infernos. Deixa eu pensar aqui mais. Acho que basicamente são esses os mais conhecidos dentro da mitologia. Há um dilúvio, por sinal, né? A história do dilúvio, de destruição do mundo, isso também já existia entre os romanos e os gregos. Na verdade, a narração do dilúvio existe em basicamente todas as sociedades. Em um certo momento, a divindade resolveu destruir a Terra inteira por meio de um dilúvio. O que, ao meu ver, mais nos aproxima da verdade histórica disso, né? Mas ele aborda do ponto de vista poético. E acho que é basicamente isso das metamorfoses. Metamorfose significa transformação, né? Então,
o Horácio o Ovídio trata sempre de histórias que terminam com a transformação de alguém ou de uma realidade da natureza em alguma coisa. Por sinal, tem a história do Romeu e Julieta, do Shakespeare, se vocês acham que é autêntica, não é. Ela já está ali nas Metamorfoses, a história de um menino que se apaixona pela sua vizinha. E ele, desde criança, é apaixonado por ela, mas as suas famílias são inimigas, impedem que eles se casem, e em certo momento eles resolvem se casar escondidos, mas indo encontrá-la, né, no ponto de encontro em que eles costumavam se encontrar, ele chega lá e tem o véu que ela usava no chão derramado de sangue, e ele sabe que por ali passavam muitos animais ferozes. E ele, achando que algum leão tinha a matado, alguma coisa assim, ele se entrega aos leões, ele vai procurá-la, né? Não encontra e se entrega aos leões e ele é morto. Na verdade, antes dele ser morto por um leão, ele tira a própria vida. E aí, depois, ela aparece e percebe que ele tirou a própria vida porque achou que ela tivesse morrido. E o que ela faz? Tira a própria vida também. Então, é o contrário, né? Mas a parte, assim, o enredo é a base para o Romeu e Julieta. O Shakespeare só adaptou para as famílias mais conhecidas ali na época. Um detalhe ou outro alterou. Enfim, o Shakespeare copiou um monte de gente, né, nas suas comédias, tragédias. Isso era muito comum entre os antigos. Tá? Fazia parte, na verdade, da genialidade, essa cópia e mudando alguns pontos. Como nós vemos aqui com os grandes poetas. Além do Ovídio, então, por último, tem o Lucano. O Lucano já é um pouco posterior, ele já é aí mesmo do primeiro século depois de Cristo. Né? Ele sobrevive depois de Aurélio, Marco, o Tibério, depois o Calígula. Ele está entre o Tibério e o Calígula, que são o segundo e o terceiro, respectivamente, os imperadores romanos. Claro, excluindo o Júlio César como imperador, apesar de que o Dante o considera como imperador. Mas, enfim, o Lucano está lá e ele escreve sobre a guerra civil que se deu entre o Júlio César e o Pompeu, né? Grande general da minha família. Então, mas foi realmente um grande general e, infelizmente, lutou contra Júlio César. A gente vai ver um pouquinho mais sobre essa história hoje, história que eu já comentei anteriormente. E o Lucano escreve uma obra chamada As Farsálias, que foi o local onde hoje é a Espanha, em que se deu a batalha final entre Pompeu e Júlio César. E o Pompeu acaba perdendo, o Júlio César toma controle de Roma e logo depois é assassinado. Depois tem a segunda Guerra Civil, que é a Guerra Civil que se segue a esse evento, quando o Antônio perde, e aí o Augusto o Otaviano Augusto se torna o primeiro imperador de Roma. Mas vamos lá, vamos para o campo de hoje. Esse foi um resumo sobre o que nós comentamos na aula passada. Desde já, eu dividi aqui em partes, né, para que a gente tenha em mente por onde é que o Dante e o Virgílio passam. No final do canto terceiro, o que acontece? Dante e Virgílio sobem num barco. É o barco do Caronte. O Caronte na mitologia grega, na mitologia romana, em especial, ele aparece na Eneida, de Virgílio. É o barqueiro que leva as almas para o Hades. E pelo rio Aqueronte, era o nome desse primeiro rio do inferno. E aí o Caronte os leva e no meio do caminho o Dante perde os sentidos. Ele desmaia. Parece um clarão grande e ele perde os sentidos. Né? E o canto quarto
se inicia com um trovão, né? Um grande trovão rompe, Dante acorda. Essa é a primeira parte, é o despertar de Dante e a tentativa de perceber onde é que ele está. Onde é que ele está? E aí, em seguida, o que se dá? Virgílio basicamente o situa e fala: vamos descer. É a segunda parte do canto, a parte da descida. E nesse momento, Dante responde a Virgílio falando: olha, como é que tu vais me guiar se tu estás com uma cara de tenso? Tá? E Virgílio responde para Dante: olha, isso que tu achas que é medo, na verdade é piedade dos meus companheiros, porque eu, ou seja, a minha alma aqui está nesse local das pessoas suspensas. Né? Se vocês bem lembrarem, quando a Beatriz aparece para o Virgílio, e é narrado isso no terceiro canto, ela chama o Virgílio, né, o local onde ele está, do local das almas suspensas. São as almas que estão no limbo, aquelas almas que não estão condenadas, né? E que não vão se salvar também. Mas diferente dos ignaros, daquelas pessoas que ficam em cima do muro, dos neutros, que Dante condena de certa forma, né? Não estando nem dentro do inferno, nem dentro do paraíso. Nesse caso, eles não têm uma pena de dor como eles tinham, né? Ficar correndo atrás da bandeira, do lábaro, do emblema, sendo picados pelas moscas e tal. O sinal de, olha, você não buscou nada concretamente na sua vida, então você vai ficar eternamente correndo atrás de uma bandeira sem nunca alcançá-la. Né? Nesse caso, não, eles não têm uma pena a não ser ansiar, ou seja, desejar eternamente sem esperança. Essa seria uma grande pena, é claro, mas não é como o sofrimento físico, né, que tem no canto terceiro que nós vimos. Certo. Depois é feita uma descrição geral do limbo, né, eles começam a descer, e aí o Dante começa a se situar ali. Depois o Dante pergunta para o Virgílio algo que é bem próprio da teologia da época. A teologia nos esclarece que depois que Cristo morreu e ressuscitou, ou antes da sua ressurreição, quando ele desce aos infernos, a sua alma desce aos infernos, ele, ou infernos, aqui significa limbo, né? O que é traduzido para o português no credo como mansão dos mortos, significa o limbo, esse local aqui. Porque Cristo não desce propriamente ao inferno, ele não seria compatível com o inferno, mas ele desce à mansão dos mortos, ou seja, aquelas pessoas que morreram antes da vinda dele, né, mas que são justas e que, de algum modo, poderão se salvar. E aí o Dante pergunta para ele, isso aconteceu mesmo? E o Virgílio fala, aconteceu? Aconteceu. E explica quem ele resgatou de lá. Em seguida, eles enxergam um hemisfério, né? Eu expliquei, hemisfério significa a metade da esfera, né? Um hemisfério luminoso, né? Ou seja, considerando que nós estamos num círculo, né? Vocês lembram? Tem a forma de um funil, de um cone, o inferno, e então eles enxergam o hemisfério, ou seja, a metade desse círculo luminoso, mas eles não entendem muito bem o que é. E se dirigindo a essa luz, eles encontram com os poetas. E aí se dá que o Dante é colocado como o sexto entre gente de tanto saber. Por fim, junto aos poetas, eles são guiados a este hemisfério que é luminoso e enxergam um castelo. É o castelo da sabedoria, e aí ele lista o nome de um monte de gente. Um monte de gente. E é sobre isso que nós comentaremos na aula de hoje. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Algum comentário que queiram fazer? Desde já? Enquanto eu mudo nosso documento. Bom, deixa eu ver aqui. Cadê você?
Aqui. Então, vamos lá. Farei a leitura novamente para que a gente, a partir desse resumo, eu espero que ajude, né, para que a gente possa se situar aqui no texto do Dante. Deixa eu ver se eu consigo aumentar de uma forma. Agora sim. Ian, Oi? Marcelo perguntou uma coisa aqui no chat. Opa. Ouvi dizer que há dilúvios em muitas mitologias. Será que isso pode ser? Sim, Marcelo, eu entendo que sim. Entendo que sim. A história do dilúvio é realmente muito repetida, como eu havia dito, pelos romanos também. Isso era entendido como algo que aconteceu. É a história de Decalião e Pirra. Decalião e Pirra, que conta sobre o dilúvio. Conta sobre o dilúvio por causa da maldade humana. É bem interessante, bem interessante. Essa é outro autor que eu estou lendo bastante, que é o Ovídio. Mas vamos lá. Espera aí que eu estou um pouquinho agoniado com essa tela aqui. Agora sim. Então, vamos lá, agora sim. Vejam só, né? Nós já começamos aqui com um ponto bem interessante. A primeira palavra é, como eu disse para vocês, uma figura de linguagem. Ela tem um papel aqui que é para além do significado da imagem que ela quer nos mostrar. Qual é a mensagem? Né? Rompeu o profundo sono em minha mente, um trovão que me fez estremecer, como quem é acordado bruscamente. Ou seja, um trovão rompeu o quê? O profundo sono em minha mente. E o que é que aconteceu? Me fez estremecer. E isso se deu como aquelas pessoas que estão acordadas bruscamente, assim, acorda, né? Quando alguma coisa nos acorda assim, assim que Dante acordou. Mas essa primeira palavra, rompeu, e em italiano, rupemi, e esses dois primeiros versos aqui, rupemi l'alto sono nella testa, un greve trono, se que eu me ricossi, ou seja, rupemi, greve, trono, né? Isso é uma figura de linguagem chamada aliteração. É quando você repete sons para significar algo. E o que ele quer significar? Isso daqui são os efeitos especiais, efeitos sonoros da época. Tá? Com filme é muito fácil. Vou colocar um som aqui de um trovão. Não, mas isso não existia antigamente. O que eu vou fazer então? Vou colocar uma letra ou repetir uma consoante que lembre o som de um trovão. Rupeme, greve, truono. É assim que se fazia efeito especial nessa época. Isso é bem, bem interessante. Todos os poetas fazem isso. Né? Todos os poetas se utilizam desse recurso para que nos dê uma proximidade maior com a mensagem, com a imagem. Tá? Então ele acorda. E, com o olhar repousando, a volver em torno atento, buscava os sinais do lugar que eu queria reconhecer. Então, a volver em torno atento. Eu estava olhando ao redor, a volver em torno atento, estava atento ao entorno, né, com o olhar repousado, buscava os sinais do lugar que eu queria reconhecer. Então, quando vocês acordam, acordei do nada e eu quero saber onde é que eu estou. Estou procurando informações sobre isso, né, sinais. Tão escuro era aquilo e nebuloso que, por mais que eu fincasse o olhar a fundo, o que eu visse restava duvidoso. Né? Vou pular uma parte. É que estava nas bordas abissais desse profundo fosso doloroso que acolhe o eco de infinitos ais. Tão escuro era aquilo e nebuloso que, por mais que eu fincasse o olhar a fundo, o que eu visse restava duvidoso.
Ou seja, ele acorda e percebe que ele está nas bordas abissais, né? Ele está na borda de um abismo. E ele tentava olhar para o fosso, ou seja, para o buraco do abismo. E a única coisa que ele conseguia perceber era o eco de infinitos ais, de pessoas gritando, ai, reclamando de dor, né? Que vinha lá de baixo. Então, escuro era aquilo e nebuloso. E ele tentava olhar lá para baixo, mas ele não conseguia, ele só conseguia ouvir, porque era muito escuro. E aí, o Virgílio fala a ele agora. Vamos, essa é a primeira parte, né? Começamos agora a segunda. Vamos descer agora ao cego mundo, disse o guia posto em certo turbamento. Serei primeiro e tu serás segundo. Ou seja, Virgílio está indicando que ele vai ser o guia, ele vai na frente, mas ele está turbado. É aqui a palavra que ele usa, né? Tutos morto. É como se ele tivesse perdido. Lá em cima, nós usamos uma palavra parecida no começo. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che a diritta via era smarrita. Era smarrita no sentido de era perdida. Aqui, smorto é no sentido de estar perturbado. Tem uma relação entre essas duas palavras. E ele fala, vamos descer ao cego mundo. Aqui é outra figura de linguagem. É o que nós chamamos de metonímia do efeito pela causa. A metonímia é quando você, por exemplo, utiliza a parte pelo todo, o efeito pela causa, o consequente pelo antecedente, ou o antecedente pelo consequente, enfim. Cego mundo significa o mundo escuro. Por quê? Porque cego, você estar cego é uma consequência de não enxergar coisa alguma, ou seja, de estar diante da escuridão. E aqui o mundo é cego, mas o mundo não é cego, somos nós que somos cegos. É verdade? A gente chama de cego mundo porque é um mundo obscuro. Tá? Então o Virgílio fala para o Dante isso. E ele responde o seguinte, e eu, que a sua palidez estava atento, tornei. Como irei eu, se tu hesitas, que sóis aos meus receios dar alento? Ou seja, tu que deves me dar alento aos meus medos, né? E tu estás receoso? Como é que eu vou confiar em ti? Né? Dante questionando o Vigílio. E aí o Vigílio responde. E ele, a angústia das gentes derrelitas, das gentes perdidas, que aqui estão, é que o rosto me ensombreia. De piedade, que medo tu acreditas? Essas pessoas que estão aqui, né, são pessoas próximas ao Virgílio. Nesse sentido, ele está tomado de piedade e não de medo, certo? Vamos que a longa via nos esporeia, a longa via nos incentiva, nos motiva, né, nos chama. E ao círculo primeiro proceder me fez, que o abissal poço rodeia. Então vamos descer para com isso. Eu estou com essa cara porque eu tenho pena dessas pessoas. Sons aqui eu não pude perceber, de prantos, só suspiros, mas bastantes para aquela aura eterna estremecer. Então, ele ouviu pessoas suspirando e não pessoas sofrendo. Suspirando como nós que reclamando, né? Nossa, que pesado isso. Só mágoa era, sem penas torturantes, que fazia a turba imensa suspirar de homens, de mulheres e de infantes. Então havia várias pessoas ali, pessoas magoadas. Meu mestre, a mim, não te ouço perguntar que espíritos são esses que tu vês, eles te explico antes de mais andar. Não pecaram, mas não têm validez, sem batismo seus méritos, e isto faz parte dessa fé na qual tu crês. Então são pessoas que estão, como eu havia dito, no limbo. São pessoas que não cometeram um pecado grave, segundo a teologia católica, é por isso que ele diz, faz parte dessa fé na qual tu crês, e que ali estão porque não
lhes é devida a salvação, nem devida a condenação. Então, eles precisam ficar no limbo, né? Ou seja, suspensos entre um e outro. E os que tenham vivido antes de Cristo não adoraram Deus devidamente, e eu dessa condição também consisto. Então ele diz que são as pessoas que não têm validez, ou seja, que não receberam batismo de modo algum, né? Que eu expliquei na aula passada um ponto teológico sobre a distinção dos tipos de batismo, etc. Não vou repetir agora. Mas aqui, em segundo lugar, e os que tenham vivido antes de Cristo não adoraram Deus devidamente, porque as pessoas poderiam se salvar, também expliquei como, mas havia uma condição para isso. Somos, por essa causa, essa somente, perdidos, mas nossa pena é só esta, sem esperança, ansiar eternamente. Diante disso, Dante, como narrador, nos fala: pena sentir por sua palavra mesta, triste, imaginando a gente de valor que nesse limbo assim suspensa resta. Dize-me, mestre meu, dize Senhor, aqui Dante, como que tendo piedade de Virgílio, ou seja, tendo certa pena dele, tendo dó de Virgílio, tenta tenta elevá-lo, tenta louvá-lo, né, para alegrá-lo, de certa forma. Dize-me, mestre meu, dize-me, mestre meu, dize Senhor. Perguntei-lhe, buscando o meu sustento para aquela fé que vence todo erro. Aqui é a terceira parte. É uma pergunta que Dante faz a Virgílio. A dúvida que Dante levanta sobre uma questão teológica, como eu havia dito. Salvou-se alguém por seu merecimento ou de outrem sendo após beatificado? Ou seja, alguém saiu daqui e ele que perceber o meu intento, era eu ainda novo nesse estado, lembrando que Virgílio morre no ano 17 antes de Cristo, tá? Quando aqui vi chegar alguém potente de signos de vitória coroado, esse é Cristo, que depois da sua morte desce à mansão dos mortos, desce aos infernos e vê, então, e é visto por Virgílio, melhor dizendo, coroado com signos de vitória, isto é, a vitória sobre a morte. Os signos da vitória são as chagas de Cristo. A alma do nosso primeiro parente levou-no junto com seu filho Abel, primeiro parente Adão, filho Abel, Noé e Moisés, legista e obediente. Ou seja, as pessoas que foram levadas de lá por Cristo. Além disso, Davi, Abraão, patriarca, e Israel. Israel é Jacó, com seu genitor, Isaac, e os dele nados, ou seja, os natos, os nados, os que a sua prole. E por que entanto labutou Raquel, né? Eu recitei para vocês um soneto do Camões que falava sobre Jacó e Raquel na aula passada, bem interessante. Jacó teve que trabalhar por muitos anos para poder ficar com Raquel. E muitos mais, então, beatificados espíritos humanos antes dessa una ocasião nunca foram salvos. Então, só nessa ocasião foram eles salvos. Mesmo falando, não paramos nessa selva que atravessa todavia, digo, a selva de espíritos espessa. Ou seja, eles estavam passando por uma selva, mas é uma selva de espíritos. Não a selva selvagem, primeira, mas uma selva de espíritos. Ou seja, várias almas estavam ali ao redor deles e eles estavam atravessando. E aqui, a visão do hemisfério. Não tinha percorrido longa via, ou seja, não tinha andado longo caminho depois do sono, quando vi um clarão que das vastas trevas um vasto arco vencia. E aqui, em italiano, que hemisfério de tenebre vincia, ou seja, que hemisfério de trevas vencia. E logo esse local deu-me a noção, pelo que eu podia ver de longe e em parte, de ser de honrosa gente habitação. Então, pessoas honrosas estavam habitando aquele local. Mestre, inquiri, ou seja, perguntei, que honras ciência e arte? E estes quem são? Dos quais tanto aparece o valor, que dos mais faz que os aparte.
Ou seja, eles estão apartados dos demais e Dante quer saber o porquê disso. E Virgílio explica. Aquele que merece em sua vida mortal ser distinguido, graça adquire no céu que o favorece. Esse é um dos princípios do entendimento de Dante sobre a realidade. A nossa vida aqui na Terra não está distante do nosso destino final, do que nós vamos viver depois dessa vida. O que nós fazemos aqui e como nós viveremos pela eternidade são coisas bem semelhantes mesmo. O que nós vivemos aqui é já uma antecipação do que nós viveremos eternamente. Como vivemos aqui, viveremos eternamente. Né? Isso faz parte da justiça divina. O que Dante diz aqui, né, é que se as pessoas foram verdadeiramente honráveis, ou seja, dignas de honra em vida, então aqui eles também terão uma honra distinta. Mas antes de chegar nesse castelo, acontece uma outra parte, um outro acontecimento, um outro episódio. Logo um chamado foi por mim ouvido. Um raio nosso poeta eminente, sua sombra volta que tinha partido. Ao final desse apelo veemente, de 4 grandes sombras vi a chegada, seu semblante nem triste nem contente parecia, logo ouvido guia a chamada. Olha o que vem à frente, qual decano dos outros 3 segurando uma espada, o mais velho de todos segurando a espada simbolizando que é o mais nobre de todos. Ele é Homero, poeta soberano, o satírico Horácio junto vem, terceiro é Ovídio e último Lucano, sobre quem eu fiz um breve resumo no começo da aula e comentei na aula passada. Satírico aqui significa aquele que ironiza, que faz sátiras para criticar os costumes. Não é aquele que faz piadas vãs, né? Mas aquele que satiriza, é jocoso para consertar, para modificar os costumes. E, assim, lendo Horácio, nem há algo de engraçado, mas é mais no sentido dessa denúncia, né, do que é feito na sua época. Desde que cada um deles detém os mesmos dotes com os quais fui saudado, recebo sua honraria como convém. Ou seja, o Virgílio também é ali saudado e colocado entre o grupo. E esse grupo agora vai se reunir longe de Dante, né, para depois dar-lhe uma notícia. Assim, o belo grupo vi formado da escola do Senhor do Excelso Canto, de Homero, cujo voo como dáguia é incontestado. É a águia que voa muito alto, conseguindo olhar para o sol, e que também é uma ave de rapina, né? Aquela que consegue ver a presa de longe e ir atrás dela com uma grande velocidade. A águia é um dos símbolos de poder e da sabedoria. Tanto é que o Império Romano utilizava a águia como seu símbolo. Os Estados Unidos utiliza até hoje a águia como símbolo. Longo foi seu colóquio, ou seja, o colóquio, colloquere, loquere com, ou seja, falar com alguém, né? Colóquio, a conversa com alguém. E, entretanto, acenavam a mim, e eu vi o prazer no sorriso do mestre meu, por quanto privilégio iriam me conceder da acolhida na sua comunidade, e assim fui sexto entre tanto saber. Vejam só, Dante é colocado como o 6º grande poeta diante dessa grande escola. Ele se coloca como o 6º grande poeta e realmente ele se torna o 6º grande poeta. Em certo sentido, ele se torna o grande poeta porque sintetizou todo esse conhecimento de todos esses outros que foram citados aí.
Juntos, então, no grupo, eles se dirigem para o castelo. Juntos andamos para a claridade num colóquio. Repete-se a palavra. Num colóquio que é bom, se o não revelo, tão como foi em sua oportunidade. Ou seja, foi tão bom que eu não quero nem compartilhar isso. Logo, e aí eles chegam na parte da aula de hoje, a parte central da nossa aula. Logo chegamos a um nobre castelo, de alto muros em sétupla clausura, também cercado de um arroio belo, que atravessamos como terra dura, depois entrando sob 7 arquitraves, viemos a um prado de fresca verdura. Eles passam por um castelo que é constituído por 7 muros, a sétupla clausura, e em cada um deles há 7 arquitraves, 7 portões pelos quais ele passa. Esse castelo, por sua vez, está circundado por um arroio, ou como ele diz, um fiumicello. Fiumicello, arroio, são riachos, né? Um riacho, um belo riacho. Riacho, uma figura circular aqui. Isso tem um sentido. Então, 7 e 7. Esse 7 não é à toa, ele tem uma razão de ser, certo? Viemos a um prado de fresca verdura. Vimos gentes aí de tardos graves olhares, mas prestígio em sua expressão, falavam raro com vozes suaves. Uma pessoa que fala raro, ou seja, que raramente fala, mas quando fala, fala com uma voz suave. E pessoas de prestígio, de grande autoridade, pessoas importantes. Depois mudamos nossa posição para um posto aberto, luminoso e alto, de onde todos tínhamos visão. Então eles saem e vão olhar de fora este castelo. Sobre o verde que dava-lhes ressalto, os espíritos vimos sobranceiros, dos quais só de os ter visto ainda me exalto. E aqui ele vai começar a listagem. Esse recurso de listar não é um recurso tão interessante poeticamente, mas é um recurso que aparece na tradição poética do Ocidente. A primeira listagem que nós temos é uma cena muito, muito interessante, quando, no meio da Guerra de Troia, são listados os navios gregos. Ou seja, há ali um conjunto de nomeações. Se falar, olha, esse navio é comandado por tal rei que veio de tal lugar. E é um canto quase que inteiro da Ilíada, né, somente para a listagem dos navios. Em segundo lugar, a listagem dos generais, ou seja, as pessoas que estavam já no meio da guerra. E é quando aparece a Helena que foi raptada pelo Paris, lá em Troia, ela aparece diante do pai do Paris, né, que o Paris é quem a rapta, e começa a falar para ele, olha, aquele é um grande general, esse é o Nestor, aquele ali é o Aquiles, né, e começa a falar, começa a fazer uma listagem desses generais. Depois ela procura os seus irmãos, o Castor e o Pólux, e não os vê. É interessante a história dos irmãos de Helena. Ela tinha irmãos gêmeos que são mortos por Aquiles e transformados em constelações. Daí que nós temos a constelação de Gêmeos, né? São os 2 irmãos da Helena. Mas vamos lá. Esse é um recurso, como eu disse, pobre do ponto de vista poético, mas que é interessante para conversar com outras obras. E aqui os comentadores de Dante não entendem muito bem porque ele fez isso. Talvez isso tenha sido um teste
Talvez isso tenha sido um momento de se desenvolver poeticamente, tá? E eu vou comentar um pouco mais o porquê disso. Electra vi com muitos companheiros, desses Enéas, Heitor, reconheci César armado de olhos rapineiros. Camila, e um pouco apartada dali, Pentacileia, e sentado o latino, com sua filha Lavínia também vi. Vi aquele Brutus que expulsou Tarquínio, Lucrécia, Júlia, Márcia e a proverbial Cornélia, e só apartado Saladino. Olhando, então aqui nós temos uma primeira descrição, que são as pessoas importantes do ponto de vista literário, do ponto de vista histórico, por feitos quase que militares. E aqui nós temos os grandes pensadores. Dante nos dá mais ou menos a sua biografia, ou melhor, a sua bibliografia pessoal. Os grandes filósofos e pensadores que estavam no seu pano de fundo. Olhando um pouco mais à frente, vi o imortal mestre de todo homem de saber sentado em reunião filosofal. Il maestro di color que sano, o mestre daqueles que sabem, ou seja, o Aristóteles. Ele está no topo de todos eles. Honrarias todos vão lhe oferecer. Sócrates vejo entre eles e Platão, mais próximos que os outros a entreter. Demócrito, que o acaso faz razão do mundo, ou seja, que achava que o mundo tinha começado por acaso, né? Como pensavam também os evolucionistas, como pensam, né? Os neodarwinistas, etc. E Anaxágoras e Tales, Empédocles, Heráclito e Zenão. Dioscóride, que as plantas deu a vales, e Túlio, Lino, Diógenes e Orfeu. Sêneca, que indagou do mundo os males. O geômetra Euclides, Ptolomeu, Hipócrates, Avicena e Galeno, e Averroes, que o comentário nos deu. Não posso retratar todos em pleno, isso porque ele não pode falar de todo mundo, né? Imaginem se ele fosse falar. Assim, quando me impele o tema ingente, vezes o fato, eu do relato alieno. Ora dos 6 restamos 2 somente, e para outra via meu mestre me conduz. Desta serena a outra aura tremente, e chego aonde nada mais reluz. Depois de ver tudo isso, dos 6 eles se despedem e partem para um local onde a luz que brilhava outrora naquele outro lugar não mais brilha, mas eles vão para a escuridão. Alguma dúvida até aqui? Vamos agora comentar um pouco mais sobre quem são essas personagens. Mais alguma dúvida? Não uma dúvida, mas uma Pode falar. interpretação que eu tive sobre esse recurso literário da listagem que tu mencionaste. Tu achas que ele usou esse recurso como uma forma de criar uma espécie de suspense nesses personagens? Ou então uma espécie de antecipação no leitor? Porque eu pergunto isso porque eu costumo ver, né, em outras mídias mais atuais, né, isso sendo usado de forma comercial. Eu crio antecipação, né, em personagens de forma bem misteriosa para poder futuramente criar popularidade em cima desses personagens, vender mais a minha obra, por assim dizer. Um exemplo, sei lá, os 12 Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí eu faço aí as listagens, uma listagem dos 12 Cavaleiros para poder, mais tarde na obra, tentar desenvolver eles. Enquanto nada é lançado, o povo fica conversando sobre, né? Criando ali uma expectativa de que eles vão aparecer mais na frente na história. Foi o que eu interpretei, né, desse recurso. Sim. O problema da gente pensar assim, Caio, a meu ver, é que o Dante não retorna a eles. Ele só trata deles aí e depois não fala mais sobre eles. Faz referências depois ao Aristóteles, ao Júlio César,
ao Enéas, o Enéas que já tinha mencionado, mas ele não coloca nenhuma palavra na boca deles, por exemplo. Por que eu disse de uma certa pobreza poética? Porque ele poderia ter explorado muito todos esses personagens, e o Dante tinha a condição de fazer isso. Ele poderia, como ele faz, no canto quinto, que nós não leremos agora, talvez, mas ele já vai colocar palavras na boca de personagens que aparecem, e depois ele vai encontrar com diversos outros personagens. No Paraíso, ele encontra com São Tomás de Aquino, com São Boaventura, e coloca muitas palavras nas bocas deles. Então a gente fica pensando, por que Dante não fez isso aqui? Do ponto de vista literário, é algo que a gente pode falar não tem tanta riqueza. Do ponto de vista filosófico, há muita. Né? E é mais ou menos assim que a gente vai explorar isso hoje. Porque a gente não teria muito mais para ficar pensando para além de uma mensagem que é mais ou menos clara. Ela vai depender, é claro, de um conhecimento da educação da época, para ser entendida. Mas não há um desenvolvimento posterior, entende? Entendi, obrigado, Ian. Isso existe, por exemplo, Caio, que é uma antecipação, a gente chama esse recurso de prolepsis. É quando você faz uma antecipação temporal. Quando a gente for ler a Eneida, a gente vai ver logo no começo, né? Ele fala que o Enéas saiu de Troia e fundou uma cidade, mas a gente ainda não viu a fundação dessa cidade, né? Ou seja, ele está antecipando para que o leitor seja estimulado. Eu quero saber como isso se deu. Nesse caso, ele não faz isso. Bom, mas vamos lá. Mais alguma coisa? Não. Olhem só, a figura do castelo é muito, muito interessante. É uma figura do castelo que tem 7 muros e 7 portas. É comum interpretar esses 7 muros e as 7 portas da seguinte forma: os 7 muros significam as 7 artes liberais e as 7 portas, as virtudes intelectuais e morais. Esse era e é até hoje, na verdade, o ideal para alcançar a sabedoria. Qualquer pessoa que precisa, que quer, que deseja conhecer as coisas de forma profunda, precisa passar por precisa ter esses requisitos, virtudes e artes. E por causa disso, elas são fundamentos, elas são meios pelos quais nós podemos passar para um degrau superior, para um nível superior de aperfeiçoamento da nossa alma. Tentando traduzir isso poeticamente, o que Dante faz? Constrói um castelo. Esse é o castelo da sabedoria. Ao castelo da sabedoria, as pessoas são conduzidas, em primeiro lugar, por meio dos poetas. E aqui, enquanto poetas, podemos até pensar nas diversas histórias que nós ouvimos, primeiramente. Os poetas conduzem, né? Eles vão levando, lembrando que Virgílio não significa somente um poeta aqui, mas ele é o símbolo da razão. Dante é salvo pela razão e pela elevação, a graça dada que é representada por Beatriz, né? Mas aqui o Virgílio significa a razão humana. Tá? E pedagogicamente, ou seja, para o ensino, do ponto de vista do ensino, na época de Dante, há um tempo atrás, isso desde a antiguidade, nós veremos isso na República do Platão, que é o próximo texto que nós leremos, nós veremos isso, né? Ou seja, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Idade Média, no fim da Idade Média,
no Renascimento, no período pós-renascentista, até o século passado, até o século passado, mas em algumas universidades fora do Brasil, mas mais ou menos até uns 200 anos, o currículo educacional se fundava no que nós chamamos de artes liberais. Ou seja, queres fazer alguma coisa intelectualmente exigente? Queres ir para uma universidade? Queres estudar medicina, direito, engenharia, filosofia, teologia? Tá bom. Precisas conhecer as artes liberais. Essa era uma exigência curricular. Tá? E o que são essas artes liberais? Que são as quais, em primeiro lugar, nós somos levados pelos poetas, né? Os poetas se utilizam muito desse conhecimento, mas que elas são aprendidas à parte, né? Não somente com a poesia, mas também. E que são simbolizadas como os 7 muros do Castelo da Sabedoria. Elas são divididas em 2 grupos grandes, né? O grupo do Trivium e o grupo do Quadrivium. O Trivium são as artes da linguagem e o Quadrivium as artes da quantidade. Vou explicar esses nomes. As artes da linguagem são aqueles instrumentos que nós adquirimos para aperfeiçoar a nossa comunicação nos níveis mais diversos possíveis, tá? O nosso raciocínio, vou colocar aqui, ou a gente pode falar de argumentação, e a nossa capacidade de convencimento, tá? Então, nós falamos da gramática, da lógica e da retórica. Gramática aqui não significa gramática normativa, tá bom? Gramática aqui é sinônimo de literatura. Mas literatura não é o que nós entendemos como literatura hoje. Pensem em todas as disciplinas que têm relação com língua portuguesa e vocês terão algo parecido ao entendimento da gramática aqui. Ou seja, redação, literatura, língua portuguesa. Unam todas essas disciplinas que nós temos no colégio e nós nos aproximaremos de algo aqui. E reflitam bem, essas disciplinas não devem estar separadas. Não devem. Não sei se todos sabem, mas de onde surgem os preceitos gramaticais? Dos textos dos grandes autores. De onde surge a gramática normativa? Eu quero saber as classes gramaticais. Ou seja, a morfologia. Eu quero saber o que é um substantivo, um verbo, um advérbio, uma conjunção, uma preposição, um numeral, etc. Para onde eu vou? Né? Eu vou pegar uns textos aqui das pessoas que escreveram bem, que nós sabemos que elas escreveram bem. É um consenso. E aí eu vou retirar trechos e explicar esses trechos aqui. Então, as armas e os barões assinalados, como começa o Camões as Lusíadas. O que é as? Então, é um artigo. As armas, um artigo, um substantivo, uma conjunção, artigo, as armas e os... Tá. Esse estudo era feito em menor grau assim, mas era feito para pelo menos ensinar esse básico, né, da morfologia. Depois a sintaxe, né, ou seja, eu vou aprender o que é um sujeito, o que é um predicado,
fica um objeto, as orações subordinadas, coordenadas. Como? Não vai ser memorizando o que é uma oração coordenada, subordinada, os tipos de oração subordinada, coordenada. Não, não é isso. A gente aprende lendo esses autores, tá? Lendo esses autores, e aí a gente vai saber utilizar intuitivamente. Quer aprender a utilizar vírgula, ponto e vírgula, a travessão, isso. Como eu vou aprender? Bom, eu vou ler o Machado de Assis, eu vou ler o Gustavo Corsão, escritor do século passado, eu vou ler o Camões, eu vou ler o Padre Manuel Bernardes, o Padre Antônio Vieira, né? Eu vou pegar assim, a Cecília Meirelles, vou ler os autores mesmo, né? E vou entender como é que se escreve bem em português. Era assim que era feito o estudo da gramática, tá bom? Existiam os preceitos, como nós temos gramática normativa, isso existia, mas isso era a menor parte do estudo. Os alunos tinham que gravar poucos preceitos, mas preceitos muito importantes. Então, um exemplo que isso não se aplica somente ao português, isso aplica a todas as línguas. Todas, todas, todas. Eu aprendi latim assim, e ano que vem eu quero começar a dar aula de latim. Vai ser assim que eu vou fazer? Eu aprendi o grego assim, estou aprendendo. O alemão, mais ou menos assim, porque o material não era tanto assim, mas eu vejo que se eu tivesse estudado dessa forma, eu aprenderia muito mais rápido. Né? O italiano foi assim. E, assim, ainda estou aprendendo também o próprio português, né? A gente sempre vai aprendendo algo novo. E é desse modo que eu faço meu estudo do português. Tem aqui os autores que eu sei que escreveram bem, vou lá, leio, aprendo uma coisa nova. Faço exercícios de escrita. Vocês pegarem as minhas postagens no Instagram, são o quê? Exercícios de escrita. Né? São paráfrases de alguns autores, modos distintos de falar o que eles já falaram. Eu uso como um laboratório de escrita. Então, é assim que eles aprendiam gramática. E é isso que significa gramática desse ponto de vista. Tá bom? Só para... Eu fiz essa digressão para que... gramática, então eles pegavam lá uma gramática normativa e iam estudar. Eles tinham isso, é verdade, mas não era assim que eles estudavam. Tá bom? Isso é muito, muito interessante. E serve para todas as línguas que vocês queiram aprender. Tá. Em segundo lugar, depois que eu sei me comunicar, depois que eu entendi como funciona a literatura, existe um outro nível de linguagem, que não é mais o nível da comunicação básica, nem o nível da comunicação imagética, a comunicação de experiências, a comunicação simbólica da literatura. Tá? Mas é o nível argumentativo. Eu não quero mais somente comunicar e deleitar o leitor, né? Mas eu quero argumentar de alguma forma. E aqui eu vou estudar a estrutura dos argumentos, a estrutura dos raciocínios. Então, eu vou pegar o argumento, o raciocínio mais básico, né? Que todo mundo que estuda lógica conhece de alguma forma. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A lógica se divide em três partes, basicamente. Eu estudo os termos, ou seja, homem, mortal e Sócrates. O que é homem? O que é mortal? Como é que eu defino esses termos? Homem é animal racional. Mortal é a qualidade daquilo que morre. Eu estudo esses termos e depois do estudo desses termos separados, eu formo uma sentença, uma afirmação ou uma negação. Tá bom? E depois eu pego essas sentenças, que são compostas por termos, e transformo num raciocínio. Tá? Um raciocínio. Então, as partes da lógica são essas três, né? O estudo dos termos, o estudo
das sentenças, das proposições, que são afirmações ou negações, e o estudo dos raciocínios, que há diversos tipos de raciocínios. Esse daqui é o tipo de raciocínio mais básico. Eu estudo as falácias, né, etc. Na gramática, nós estudamos morfologia, sintaxe, figuras de linguagem, a versificação. Versificação. O que é versificação? É o estudo da poesia, né? E depois interpretação. Vejam, a gente não passa por esse estudo de gramática na escola. Então, um texto literário se torna muito difícil. A gente não sabe analisar quantos sentidos possíveis eles têm em estudo de interpretação, como ele é constituído, estudo de versificação, quais são as figuras de linguagem empregadas, né? A sintaxe, ou seja, a relação entre as sentenças, a morfologia, esses termos, de que modo eles se relacionam. Eu só fui estudar isso quando eu estudei as línguas antigas, tá? Isso tudo isso aqui. Eu só fui estudar quando eu fui estudar línguas antigas e aí me foi exigido. Como que eu vou diferenciar os tipos de oração, os termos e tal. Aí eu falei, poxa, eu não sei nada disso em português. Eu aprendi um monte de coisa estudando as línguas de modo geral, sobre o português. Porque não aprendi. Retórica. A retórica é a arte pela qual nós aprendemos a convencer as pessoas. Marketing, hoje a gente fala de marketing, tá? Marketing é um tipo de retórica aplicada ao conhecimento dentro de circunstâncias específicas. O marketing de jornal, de revista, de outdoor, de rede social, aí tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Facebook, tem o X, não mais, o Threads e outros aí. Como convencer alguém? Os padres estudam um tipo de retórica específica, a retórica do sermão. Os juristas estudam um tipo de retórica específica, a retórica judicial. Os políticos, quando vão discursar, se utilizam de uma retórica que, por mais que eles não conheçam, por mais que hoje seja muito pobre, paupérrima, mas há uma técnica de convencimento. Um dos discursos mais famosos do mundo inteiro é o discurso do Martin Luther King. O mais famoso realmente do mundo é o Sermão da Montanha. É uma aula de retórica incrível ali. O sermão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que aparece no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Sermão da Montanha. Cristo sobe ao monte, senta-se e começa a falar. Bem-aventurados, e aí ele começa a pontuar. É muito famoso esse discurso, e muitos outros que são bem famosos e são bastante estudados. A retórica é uma das artes mais incríveis. Sim. Dominar a retórica é muito interessante. Muito, muito interessante. Mas, enfim, como o estudo dela se divide, há alguns modos de dividir, mas, em geral, para seguir a ordem aqui, se divide em ideia. Ideia? Como assim, professor? Ideia. Esse é um mnemônico que os medievais criaram para a gente memorizar. Que significa invenção. O que significa invenção? Não é criar do nada, tá bom? Quando a gente fala que alguma coisa foi inventada, isso não significa criar do nada. Criar do nada somente quem faz é Deus. Invenção significa descoberta. Certo? Descoberta. Daí que vem o termo eureka. Euren é um verbo em grego para descobrir. Eureka foi descoberto. Foi descoberto do Arquimedes. Tá, invenção, mas invenção do quê? Descoberta do quê? Descoberta do conjunto de termos e palavras que vocês vão utilizar para fazer um discurso. Primeira coisa, quando a gente vai fazer um discurso, quais são os termos mais importantes. E aí vocês começam a anotar um monte de coisa. É o que nós chamamos de brainstorm, sobre alguma coisa. Começar a jogar no papel. Tudo que vier em mente. Pá.
E depois o que é que eu vou fazer? Vou dispor. Aí que vem a disposição em partes. Em partes. Em terceiro lugar, qual é o meu público? Para quem eu vou falar? Esse é o estilo. Em quarto lugar, não está no ideia, mas faz parte, né? É a memorização. Como é que eu memorizo? Eu não sei se vocês perceberam, já pararam para pensar sobre isso, mas cada vez mais eu percebo. Memorizar algo, coisas longas, não é um trabalho tão difícil assim. Quando a gente entende que a memorização depende muito mais do nosso entendimento sobre aquela coisa do que do esforço em memorizar. É claro que as primeiras coisas que a gente tenta memorizar dão muito trabalho. Muito, muito trabalho. A gente tem que ficar repetindo, 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 repetindo. É normal. Isso é normal. Mas, assim, as técnicas de memorização... Bom, as técnicas são poucas, na verdade, se a gente for parar para pensar sobre como funciona. Há diversas hoje que foram popularizadas, mas... E que são interessantes, né? O Palácio da Memória, isso é algo muito, muito antigo. É você criar um ambiente imaginário e aí você vai povoar esse ambiente, por isso chama um palácio, povoar com objetos. E esses objetos vão ser as coisas que você quer memorizar. E aí você vai olhando, como que numa cena, como que você está numa câmera, você vai olhando para os objetos que estão ali, dentro do seu palácio, e você vai relembrando, se relembrando sobre as coisas, os objetos que você colocou ali. Tá? Esse é o Palácio da Memória. É um recurso de memorização. Outro é, eu vou pegar o alfabeto todo e para o alfabeto eu vou dar, para cada letra do alfabeto eu vou dar o nome de uma coisa que eu preciso memorizar. E aí eu vou de A a Z, se tiver, sei lá, tenho 24 coisas. Aí eu vou lá e memorizo. Tento dar um nome. Outra coisa é coisas, fazer referência, olha, algo que você faz todo dia, objetos que você vê todo dia, então todo dia eu vejo computador, mouse, teclado, aí eu vou pegar e a primeira letra, né, o computador, e vou chamar de outra coisa. E assim eu vou memorizando. Né? Então o computador eu vou chamar de inferno, o mouse eu vou chamar de purgatório, e o teclado eu vou chamar de paraíso. Então, olha, eu tenho aqui o inferno, purgatório e paraíso. É claro, esse exemplo é muito mais fácil tentar memorizar do que diretamente do que relacionar. Mas o que eu quero falar me parece cada vez mais que a tentativa de memorizar, quando você já entendeu algo, quando você dispõe alguma coisa em ordem, e quando você volta para aquilo, de tempos em tempos, é muito melhor do que qualquer outra técnica, né? Que a gente possa criar. Pelo menos comigo funciona de modo muito mais claro. E o último, né, a invenção, ou seja, você fez esse brainstorm, você dispôs, você estruturou, você adotou um estilo específico, você memorizou. Outrora não existia papel para todo mundo, é muito difícil, não existia telefone, tablet, leitura, aquele esquema, né? Como é que chama aquele esquema? Aquele negócio que fica passando na frente da pessoa, teleprompter, que a pessoa fica lendo, né? Eu descobri que existe isso para o telefone. Agora quando eu for fazer declamação, eu vou usar esse negócio. Todo mundo vai achar que eu sei de tudo. Não, brincadeira. Mas a memorização era muito, muito importante, né, antigamente. E, por fim, a ação, que é você apresentar, ou a apresentação. Marcelo diz, né, ainda que se use o Palácio da Memória, é necessário revisões. Certamente, né, as revisões são necessárias para qualquer coisa que a gente queira estudar, queira memorizar. Quantas vezes eu já li esse texto aqui, o canto quarto do inferno? Muitas e muitas vezes. Né? E para entender as partes, memorizar os personagens que estão ali, é preciso voltar.
E quanto mais a gente volta, mais fácil se torna de memorizar algo. Mas a gente precisa investir esforço naquilo, né? Não é somente ler. Olha, eu li aqui, li de novo. Não, precisa anotar, voltar, anotar de novo. Dá um trabalho. Mas quanto mais a gente vai memorizando, mais fácil se torna. Isso é incrível. A memória é realmente uma capacidade incrível que a gente tem. Mas, enfim, ficou claro aqui como se dá, o que é o Trivium? Vamos lá. Ótimo, ótimo. Olhem isso que interessante, né? Número. A opção. Tá. Isso aqui é uma tentativa de deixar bem claro sobre o que tratam as artes do quadrivium. Nós falamos que elas tratam da quantidade. Quantidade não significa necessariamente número, tá bom? Se a gente falar que são as artes dos números, isso não é verdade. Porque, por exemplo, para se fazer geometria, os números não são necessários. Tá? A gente consegue demonstrar teorema de Pitágoras. Claro, teorema de Pitágoras, na verdade, as pessoas podem usar números para isso. Em geral, até nos ensinam assim. Mas antigamente não era utilizado. Então, nós começávamos com definições das figuras, o que é um ponto, o que é uma linha, o que é uma superfície, o que é uma linha reta, o que é um círculo, etc, etc. Então, a gente não precisa necessariamente do número para fazer matemática. Isso é algo bem interessante. A geometria, em larga parte, não se utiliza de números, tá bom? Depois que nós aplicamos isso. Mas, vejamos, nós temos as artes da quantidade. Tratam do reino da quantidade. E aqui nós englobamos números e figuras geométricas, basicamente. Tá? Quando falamos somente de números, falamos de aritmética, que é a arte do aritmos. Aritmos significa número, em grego. Né? Quanto às figuras geométricas, a geometria gen e metrem. Ou seja, medir a terra. É isso que significa geometria, medir a terra. Os números percebidos no movimento, os números no movimento percebido pela audição. Tá, opa, aconteceu alguma coisa aqui? Já iniciou? Vamos subir. Os números no movimento percebido pela audição, isso significa a música, a arte das musas, né? A música. Ou seja, o que era a música para eles? O que é a música? A música é a consideração do número dos intervalos, né? Tanto é que nós falamos, um intervalo de uma terça, intervalo de uma quarta, de uma quinta, de uma sétima, de uma oitava. Né? Então, se eu falo que a nota seguinte é uma nota Lá. Então, Lá. E depois eu pego um Lá, 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 Lá. Eu digo que isso é uma oitava, né? Porque eu posso ir desse Lá e subindo, 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 até chegar ao outro Lá. Né? Ou como a gente tem aqui, de um modo mais fácil, por exemplo, ficar para você, um violão, né? A famosa oitava do Mi, se a gente pega uma corda, isso daqui seria um Mi, tá um pouco desafinado, depois
É a mesma nota, mas numa outra oitava. Vejam só, para que eu estou falando disso? Porque o violão trata de proporções, tá? As notas, quando a gente vai andando no braço do violão, a gente está andando a meio tom sempre. Então, o que é isso? Isso é matemática. É, sempre a gente está falando de matemática. A escala, a gente fala de matemática, a escala que nós utilizamos, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a gente está falando de matemática. Existe uma proporção entre as notas de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Matemática. A gente pode medir isso em frequência, né? Então, as notas lá vão ter uma frequência como se fosse, acho que é 110 Hz, 220 Hz, 330 Hz, 440 Hz, né? Quando vocês vão a um concerto, tem um violino, ou é um oboé, mas em geral um violino, antes de começar ele dá uma nota, né? Em geral é o Lá 440, ou é 220, não me lembro agora. Mas é um Lá, uma nota Lá. Essa é a nota de afinação. Aí todo mundo, ouvindo essa nota, que está numa frequência, vai fazer o mesmo Lá, onde estaria no seu instrumento, e ver se bate. Ou seja, ver se está afinado. O que é isso? Matemática na música, né? Eu acho isso brilhante, isso é muito interessante. Certo. E não mais os números e as proporções, mas as figuras geométricas aplicadas ao movimento que é percebido pela visão. O que é isso? É a astronomia. Astronomia. Astronomia significa a ordem dos astros. É a junção entre astro, aster é latim? Astro e nomos. Nomos significa regra, né? Lei dos astros, né? Dos astros. Aqui em latim a gente diz, além de estela, a gente fala aster, para estrela também para os astros. Enfim, então, vejam só que interessante isso. Aritmética, geometria, música e astronomia são as artes que nos falam da quantidade da realidade. Tá? Quantidade da realidade. Bom, poderia ficar falando muito mais sobre isso, mas a gente ainda tem algumas outras coisas para ver. Então, vamos passar para elas. Tem alguma dúvida até aqui? Algum comentário sobre o trivium, quadrivium, a educação? Enquanto eu vou colocando aqui. Para você ir antigamente para uma faculdade, você precisaria saber tudo isso. É tudo isso? É, tudo isso. Tudo isso mesmo. Para estudar o Trivium, Marcelo, bom, existe um livro chamado O Trivium, da irmã Miriam Joseph, né? Que é uma introdução bem geral a isso. Eu prefiro estudar cada uma das artes de modo separado. Querem estudar literatura? Querem estudar gramática? Né? Leiam obras literárias, traduções e lendo em português também. Aqui a gente está fazendo um estudo de Trivium, de certa forma, né? Quanto à literatura. Os argumentos vão estar nas obras filosóficas, a retórica nas obras de discurso, né? Mas há muitas obras. Eu acho que a inicial, assim, que a gente poderia ter contato é o Trivium, da irmã Miriam Joseph. Certo? Uma boa obra. Ian? Oi? Teve algum verso que ajudou a indicar essa interpretação para esses 7 muros, sendo as 7 artes liberais? Porque Não. eu lendo aqui, foi só uma interpretação posterior, então, mesmo, né? Uma interpretação legitimada pela tradição de intérprete. Entendi, ok. Dante estaria falando sobre a sabedoria e aos muros é atribuído tal coisa, tá? Isso é algo que, assim, não há muita discussão, na verdade.
por incrível que pareça. Sobre muitas outras coisas há discussão. Sobre essas 7 portas há discussão. Se fala das virtudes, se fala das ciências, mas sobre os muros não há. Os antigos e os novos, da época de Dante até hoje, interpretam assim. Isso é bem curioso, né? Bem curioso. Mas, enfim, vamos lá. Quanto às virtudes, o que são virtudes, né? As artes são instrumentos. São coisas que a gente adquire vendo e revendo, fazendo exercício. Assim como uma técnica, qualquer outra técnica. Olha, para aprender a cozinhar, o que é que eu tenho que fazer? Ouvir os preceitos da cozinha, o que é que eu devo fazer, qual é a ordem para fazer, né? Saber manipular os instrumentos e fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, fazer várias vezes até aprender. E essas são as artes. A gente aprende assim. Todas aquelas artes a gente aprende dessa forma. As virtudes nós não aprendemos somente desse modo, mas a gente precisa agir. É uma ação que não é um fazer alguma coisa, mas uma ação, tá? E uma ação que é tanto intelectual quanto moral, ou seja, é tanto no campo do entendimento quanto no campo dos nossos costumes, do que a gente faz cotidianamente. Intelectual, há 3 virtudes intelectuais. A ciência, é daí que vem o nome ciência, porque a gente conhece hoje como ciência. O intelecto. Não, eu não vou colocar intelecto, eu vou colocar entendimento, porque senão a gente vai se confundir. E a sabedoria. A ciência é a capacidade de retirar conclusões particulares de preceitos universais. Tá? Então, se eu falo que o todo é maior que a parte. Esse é um preceito universal e, a partir dele, eu vou retirar uma conclusão particular, como esse não pode ser que uma reta que forme um triângulo seja maior do que o triângulo. Não pode ser que o raio seja maior que o diâmetro, se o diâmetro é 2 vezes o raio. É interessante porque na geometria euclidiana a gente não utiliza diâmetro. A gente utiliza a extensão inteira, a reta inteira que passa pelo meio do círculo. Porque a gente fala, olha, o diâmetro é 2 vezes o raio, mas por que é 2 vezes o raio? A gente tem que demonstrar isso na geometria euclidiana para poder falar alguma coisa assim. Né? Mas, enfim, o todo é maior que a parte. Isso daqui é aplicado falando, por exemplo, que o raio não é maior que o diâmetro. Então, seria uma aplicação. Ciência é essa capacidade, é a virtude que a gente adquire aplicando conhecimentos universais, gerais, a fatos particulares. Se chama ciência. O que a ciência empírica faz? É isso, né? Certas leis que são percebidas na natureza são aplicadas ao caso concreto, a um caso que está sendo... a uma tentativa de mostrar essa lei, de comprovar essa lei em laboratório, enfim. O que é o entendimento? O entendimento é a virtude pela qual nós conhecemos os preceitos universais. Então, como é que eu conheço que o todo é maior que a parte? Isso é algo que a gente fala, intuitivo. Aqui na filosofia a gente falaria isso é algo evidente. Mas para eu conhecer isso, eu preciso tentar negar. Né? Para eu ter um conhecimento... Ou seja, quando nós nos deparamos com uma situação em que alguém vai negar isso, aí sim nós conhecemos que isso é verdadeiro. Eu vou negar que o todo é maior que a parte, então eu vou falar que o raio é maior que o diâmetro. Mas o diâmetro, por definição, é 2 vezes o raio.
então o raio não é maior que o diâmetro, assim como a parte não pode ser maior do que o todo. É o que a gente chama de redução ao absurdo. Eu tento negar algo, e isso me leva a uma afirmação contraditória, algo absurdo. E aí, a partir disso, eu comprovo aquela primeira afirmação. Certo. Alguma dúvida até aqui? E isso a gente está passando assim, bem rápido, porque, bom, é só algo que o Dante cita, né? Mas a gente poderia ter um curso inteiro sobre isso. Isso está de modo bem claro na Ética Nicômaco de Aristóteles, né? No livro 6, lá em que ele explica isso. E o que é a sabedoria? A sabedoria é a união dos dois, né? Ou seja, ter ciência e entendimento quanto aos objetos mais elevados, ou seja, Deus e a alma humana. Quanto àquilo que é mais complicado, mais difícil, o sábio é isso. É aquele que consegue ver tudo a partir das suas causas. Aquele que entende de onde as coisas vieram, por que elas se dão assim, e vê a partir dos seus princípios. Por exemplo, se a gente for comparar um médico com alguém que sabe como cuidar de uma doença. Por exemplo, alguém que sabe o que fazer quando uma pessoa está está gripada, precisa de repouso, precisa de hidratação, não dá um remédio propriamente, mas conhece do remédio, sabe do repouso, hidratação, disso, daquilo, mas não sabe explicar a causa. Não sabe explicar o porquê. Né? Bem-vinda, Carol, bom te ver aqui. Não sabe explicar o porquê, a causa. Ou seja, o sábio é aquele que, diferente do curandeiro, vamos chamar assim, aquele que sabe por experiência, eu nem por experiência sei como tratar de uma doença, né? Mas eu não gosto de remédio de modo algum. Então eu falo com a minha esposa que é médica e falo o que é que eu tenho que fazer. É só não me dar um remédio, só me diz o que é que eu tenho que fazer. Em geral a resposta é vai dormir. Mas essa é uma pessoa que sabe por experiência. O sábio é aquele que sabe por causa da causa. Ele sabe explicar o porquê do repouso, o porquê da hidratação, o funcionamento do remédio no corpo. O Thor, que faz medicina, deve ter estudado tudo isso de uma forma muito profunda. Ele estudou como funciona o corpo humano, como funciona o remédio no corpo humano, estuda como funcionam os tecidos, etc, etc. Então, vejam só, é um conhecimento pela causa. A mesma relação a gente poderia ter do agrônomo com o agricultor. O agricultor sabe como fazer, ele tem experiência, mas ele não sabe o porquê ele faz tudo aquilo. Mas ele sabe que dá certo. Se eu vou fazer musculação, eu sei o que fazer, mas eu não faço ideia do porquê eu tenho que fazer, ou porquê é assim, sei por experiência. Né? Então, com a música, por exemplo, eu sei muitas coisas de música, mas é muito mais por experiência do que por estudo, sabendo certinho e tal. Né? Essa é a relação do sábio com aquele que tem somente experiência. Então, vejam só, quando o Dante fala dessas 7 portas pelas quais a gente passa para chegar ao conhecimento de alguma coisa, né, ele está se referindo às virtudes. Primeiro, as virtudes intelectuais, sabedoria, entendimento e ciência. Depois, as virtudes morais, as 4 virtudes morais. Aqui tem uma virtude que ela não é tanto uma virtude moral, mas uma virtude intelectual. Mas vamos deixar aqui por enquanto. Eu vou explicar para vocês. Quais são essas 4? É a temperança, a coragem ou fortaleza, a justiça e a prudência. Certo.
A prudência é uma virtude intelectual, na verdade. Né? O prudente, forma básica, é aquele que sabe deliberar sobre os meios adequados para alcançar um certo fim. Né? Ou seja, é aquele que delibera corretamente, devidamente, retamente. Né? Uma pessoa prudente não é uma pessoa mesquinha, como hoje a gente entende, tá? Muitas pessoas falam assim, olha, o prudente é o mesquinho, é aquele que entende, que sabe que não deve fazer... Ser prudente é não se expor muito, por exemplo, né? Não, não. A prudência aqui é deliberar devidamente. Essa capacidade de deliberar. Deliberação. Justiça é a virtude pela qual nós damos o que dar, o que é devido a outrem segundo uma medida, tá? E a fortaleza é, a gente pode falar, a definição que não seja tão, não exija tantas coisas, né? A superação de um bem árduo, tá? E a temperança é a gente pode falar aqui do tempero do... vamos pensar. Pode ser o reto uso dos prazeres. Tá. Virtude moral, o que significa, né? Moral advém da palavra mos, em latim, que significa costume. Tá? Então, moral é o que é devido de ser feito. Classicamente, nós dividimos, né, as virtudes em 4. As virtudes como a temperança, ou seja, o reto uso dos prazeres. É saber quando eu devo me utilizar dos prazeres, e o Platão divide os prazeres em 2. Os prazeres da cama e os prazeres da mesa, né? São os maiores prazeres que a gente tem sensivelmente. Quando eu devo buscá-los? Combatendo a gula e a luxúria, certo? Além disso, a coragem ou fortaleza é a superação de um bem árduo. Hoje a gente pode colocar a superação de um obstáculo árduo para alcançar um bem. Corajoso ou forte é aquele que supera algo dificultoso. Mas mais corajoso é aquele que padece de um bem ainda mais árduo, ou seja, há coisas que a gente não tem que fazer, a gente só sofre. As dificuldades da vida. A gente tenta superar o máximo que dá, mas tem algumas que não dá. A gente só sofre. E essa capacidade de sofrer e permanecer permanecer centrado no sofrimento, faz parte da fortaleza ou da coragem. Que interessante isso. Há muito mais mérito naquele que sofre um bem que não consegue superar, do que aquele que consegue superar um bem que tem alguma dificuldade. Tá? Então, essa é a coragem e a fortaleza. A justiça dá o que é devido a outra em segundo uma medida. Ela é um pouco mais fácil de a gente entender. E a prudência é a deliberação devida. Vamos deixar assim. Acho que dá para entender. A gente já passou até um pouco do horário, mas eu vou terminar com essa explicação aqui dos personagens. A gente não vai precisar se deter tanto neles. Mas vocês têm alguma dúvida? Se vocês precisarem ir também, fiquem à vontade. Mas tem alguma dúvida até aqui? Ótimo, ótimo. Bom, o castelo, então, é o castelo da sabedoria,
que é constituído das 7 artes liberais e das 7 virtudes. Ele está circundado por um riacho. Esse riacho nada mais é do que o desejo contínuo pela sabedoria. Por que um riacho? É um círculo. O círculo é uma imagem geométrica perfeita, né? A ele nada falta. Aos que estavam, né, na última leitura do primeiro semestre, em que nós lemos a esfera e a cruz do Chesterton, nós falamos sobre isso, sobre o círculo. Então, aqui é a utilização do círculo, é um fluxo contínuo, é esse nosso desejo de saber, desejo de conhecimento, tá? E ao longo do castelo, o Dante descreve um monte de gente. Que relação eles têm? Eu dei uma outra sistematização aqui para que a gente entenda melhor, tá bom? Quem eles são. Só um minuto. A Carol mandou aqui uma mensagem. Bom, olhem só. Em primeiro lugar, nós temos os seguintes personagens. Electra. Quem é Electra? Electra é a mãe de um dos fundadores da Dardânia, que teve como filho o fundador da Dardânia, que se chamava Dárdano, um filho chamado Tros, que mudou o nome da cidade para Troia. E teve um outro filho chamado Ilion, a quem deu o nome da cidade de Ilion. Então, vejamos, vamos colocar assim. Quem é Electra? Electra é a fundadora remota de Troia, né? Porque é a mãe de quem fundou Troia. Então, só para que a gente entenda claramente quem é. Heitor. Quem é Heitor? Heitor é o filho do último rei de Troia, Príamo, grande herói da Ilíada. Então vejam só como há conexão. Ele fala da Electra, depois ele fala do Heitor. O Heitor é o que morre, mata o melhor amigo do Aquiles, o Patroclo, e morre pelo Aquiles. O grande filho de Príamo. Tá. Enéas, quem é Enéas? Enéas é um guerreiro troiano que funda a região da qual surgiu Roma. Então, o Enéas funda a região da qual surgiu Roma. Nós veremos na última leitura um pouco sobre isso. Quem é Camila? Camila é uma guerreira que padeceu lutando contra os troianos. Ou seja, Camila depois ela se tornaria uma das aliadas dos troianos, né? Mas ela padeceu na luta contra os troianos. É por isso que a gente viu no canto primeiro que é falado sobre a Camila, né? A Virgine Camilla e Aurielo e Turno e Niso di Ferute, né? Quando ele fala lá a imagem do cão, o cão de guarda, o lebrel, que fundará, ou melhor, que libertará Roma. E Roma, por quem morreu a Virgem Camila, virgem aqui é no sentido de dar primazia, né? Ela foi uma guerreira que morreu lutando contra os companheiros de Enéas. Pentasileia, quem é essa aqui? Um nome bem diferente. É a rainha das Amazonas, morta por Aquiles durante a Guerra de Troia. Então, as Amazonas. Bom, imagino que você já tenha ouvido alguma coisa sobre elas. Quem é Latino? Bom, Latino é o rei. Rei
A gente pode falar o primeiro rei do Lácio, né? Latino é o primeiro rei do Lácio, ele governa junto com Enéas. Ou ele já era rei quando Enéas chega, Enéas vence a luta contra os seus descendentes e tem o domínio junto com o Latino da região que é fundada, né? A região do Lácio. Tá. E quem é Lavínia? Lavínia é a filha do Latino. Daí que nós somos latinos, tá bom? Daí esse nosso nome. Filha do Latino que se casa com Enéas. Tá. Então vejam só, daí que vem essas referências todas. Eu tentei unificá-las, porque vejam só que elas têm uma relação, né? Todas essas têm alguma relação. O que o Dante está falando? Olha, no castelo estavam as pessoas virtuosas que lutaram na Guerra de Troia e ajudaram, de algum modo, na fundação de Roma. Depois coloca César, né, que era tido por Dante, Júlio César, tido por Dante como o primeiro imperador de Roma, tá? Mas que depois é assassinado e não chega a ser propriamente um imperador. E depois ele coloca Bruto, aqui eu juntei, né? Bruto, Lucrécia, Júlia, Márcia e Cornélia. Pessoas romanas. Bruto, quem foi o Bruto? Esse daqui não é o Bruto, o Brutus que assassinou Júlio César, tá? Esse é outro, anterior, que expulsou o último rei de Roma, se chamava Tarquínio o Soberbo. Por que ele expulsou? Né? Porque o filho desse rei, que tinha o mesmo nome, era Tarquínio também, violentou Lucrécia. E por causa disso, ela tirou a própria vida. Né? E vejam só, sim, é uma história tristíssima, mas vejam só, por muito tempo Lucrécia foi tida como exemplo de virtude para os romanos. Por quê? Porque para eles a honra era algo muito mais elevado. Então Lucrécia sente que perdeu a própria honra com isso e ela tira a própria vida. Os romanos tinham grandes inversões, assim, se a gente for julgá-los com o nosso olhar pós-cristianismo. Né? Bom, Lucrécia é que como que a gente pode colocar? Símbolo de virtude por ter tirado a própria vida após grave desonra. Símbolo de virtude aos romanos. Santo Agostinho tem um comentário belíssimo sobre isso. Né? Ele fala, ainda que a virgindade seja perdida fisicamente, ela pode ser reconquistada espiritualmente. E do ponto de vista espiritual, ela é muito mais importante. Santo Agostinho discorre sobre isso na Cidade de Deus. Ele tem um ponto em que ele comenta sobre a Lucrécia. Júlia, quem foi Júlia? Júlia foi esposa de Pompeu. E, olhem só, eu disse para vocês que uma das guerras civis de Roma, a guerra civil entre Pompeu e Júlio César, termina no ano 45 a.C., né? A esposa de Pompeu teve como personagens principais, digamos assim, o sogro e o genro, tá? Esposa de Pompeu e filha de César. Então, a esposa de Pompeu era filha do César, né? E ela morre. Por que ela é colocada aqui? Ela é outro exemplo, um símbolo de virtude para os romanos, porque os romanos acreditavam, se Júlia tivesse sobrevivido, se ela não tivesse morrido,
cedo demais, ela nunca deixaria acontecer a guerra entre Pompeu e César. Márcia é esposa de Catão. Catão é um outro combatente do Império Romano, mas que é vista que é visto com muita honra pelo Dante, tanto é que ele o coloca no purgatório, como se fosse o hostiário, o porteiro, né? E a Márcia foi a sua esposa. Ela é colocada aqui como uma das mulheres virtuosas de Roma porque voltou ao marido depois de tê-lo abandonado. Ou seja, depois que ela o abandonou, ela voltou para ele no final da vida. Seria um exemplo de um grande amor, fidelidade. Cornélia, ela foi esposa do Cipião Africano. Esse foi um grande general romano, né, citado várias vezes na história, e mãe de Caio e Tibério Graco, que foram digamos, pessoas que propuseram reformas, né? A questão da reforma agrária no Império Romano, enfim, na República ainda. Né? Certo. Então, olhem só, aqui nós temos os personagens, aqui tem Júlio César, aqui nós temos os virtuosos que realmente viveram aquilo, né? Ou seja, as personagens históricos, personagens literários, históricos e o Saladino. O Saladino é interessante isso. É um sultão muçulmano honrado na Idade Média. Olhem que curioso isso, né? Pelas virtudes militares. Os medievais tinham um grande respeito pelo Saladino, que foi um sultão que derrotou os cruzados em uma batalha. E eles o tinham como um grande exemplo de força militar. Bem interessante, né? Nas cruzadas, os muçulmanos lutaram contra os católicos em todo momento. A Europa foi quase toda dominada pelos muçulmanos até a Guerra da Reconquista, né? Demorou muito tempo, demorou 7 séculos. O Islã começa no século VII depois de Cristo e vai dominando tudo até o século XV, né, que é quando se dá o ápice da Reconquista europeia. Isso é bem interessante. Mas, enfim, são essas as personagens que aparecem aqui. Personagens literários historicamente relevantes. Depois nós vamos aos sábios. Sobre eles não vou fazer muitos comentários, não, porque, enfim, só falar de modo geral. Aristóteles, Sócrates e Platão, bom. Vou colocar aqui filósofo. Todos eles, de algum modo, são filósofos, tá? Mas vou deixar aqui grandes filósofos gregos: Demócrito, Diógenes, Anaxágora, Tales, Empédocles e Heráclito são filósofos gregos que propuseram propuseram alguma teoria a respeito da origem do universo ou de seus princípios. Então, Demócrito, nós temos Demócrito, que falava que o mundo começou do acaso. Diógenes é o grande cínico, ele que morava num barril, daí que vem o Chaves, e era cínico, ele era irônico na sua filosofia, etc. Anaxágoras, o Tales de Mileto, Empédocles, são 3 grandes pré-socráticos. O Heráclito, que fala sobre a mudança
mudança não, a permanência de todas as coisas, né? Tudo permanece. Né? Daí há aquela briga entre Heráclito e Parmênides. Enfim, Orfeu e Lino, quem são? Né? São poetas literários, filhos de deuses. Orfeu é aquele que, com a sua lira, com o seu canto, consegue manipular as coisas, manipular a natureza. Orfeu desce aos infernos para resgatar a sua amada, mas não consegue. Eu contei sobre isso em alguma das aulas já, a história. Lino é um dos filhos de Apolo, tá? São poetas, filhos dos deuses. Zenão, Túlio e Sêneca são estoicos, né? Filósofos estoicos. Esse nome, estoicos, não tem assim, sabe? Esse nome, estoicos, vem de stoa, melhor dizendo em grego, que significa porto. Né? O Zenão é o fundador, eles se encontravam no porto, num porto, na Grécia. Né? Depois o Túlio é o Marco Túlio Cícero, o grande orador romano, e Sêneca, o grande filósofo moral. Tá? Euclides e Ptolomeu, um geômetra, o grande geômetra. A gente falou sobre as artes liberais, né? Aqui tem grandes representantes. Geômetra e astrônomo, o grande astrônomo, né? Ptolomeu. Ptolomeu e Euclides. A Dioscórides, Hipócrates e Galeno são médicos. Até hoje, os estudantes de medicina fazem o juramento, né, de Hipócrates. Falaram alguma coisa aqui? Ok. Não. E Avicena e Averroes são árabes, filósofos e médicos árabes. Tá? Outro nome para os médicos nessa época é físicos, né? Aqueles que tratavam sobre o movimento, a matéria em movimento, o movimento das coisas. A medicina estaria dentro da física se a gente fosse parar para pensar assim. Né? Assim como a biologia, a química, a própria física, como a gente conhece hoje. Enfim, então vejam só, esses são os sábios. O que Dante dispõe assim? Bom, a gente não sabe exatamente, mas vejam só o que ele faz. Ele divide entre grandes personagens históricos, ou seja, aqueles que exemplificam as virtudes morais e aqueles que exemplificam as virtudes intelectuais. Esses todos constituem, são o fundamento, princípio e fundamento da sabedoria. E quem são os dois grandes, os dois maiores dentre todos eles que o Dante ressalta? Aristóteles, Aristóteles e Homero, sobre o qual a gente tratou na aula passada. Aristóteles ele chama o mestre daqueles que sabem, coloca no topo, né? E o Homero como o decano, como o primeiro, a escola é de Homero, certo? Então, eu queria apresentar para vocês brevemente, né, tudo isso que ele condensa em poucos versos, né, que isso é muito interessante, todas essas figuras, para que vocês conheçam de modo meio que enciclopédico, resumido, tudo isso. Por fim, olhem só, coloquei diagramas dos desenhos do inferno, do purgatório e do paraíso, tá? Então, aqui, como eu digo para vocês, né? Nós estamos num círculo até chegar no Lúcifer, que está enterrado aqui e cuja cabeça tríplice, são 3 cabeças que ele tem, aparece nos últimos versos do inferno. Depois o purgatório, que é uma ascensão, ele vai subindo, que é uma montanha. E o paraíso, que é uma visão cíclica, né, das rotas solares.
Perguntas, dúvidas? Fiquem à vontade. Comentários, algo que acharam mais interessante. Ótimo. Esse canto é um dos meus preferidos pela quantidade de referências aqui, né? Mas ele não tem um desenvolvimento poético tão grande assim. Só que essa questão do castelo, de encontrar que o Dante, o Homero, o Dante e o Virgílio se encontrarem com os quatro poetas e tal, é algo que eu acho incrível. A partir disso, dá para a gente fazer um curso inteiro, né, sobre as letras clássicas, digamos assim, né? A partir, começando com isso, a gente pode adentrar na literatura antiga, nas artes liberais, no estudo das virtudes, dos intelectuais, enfim. Eu gosto bastante desse canto. E aí, até tive que dividir em duas aulas. Mas então é isso. A gente fica por aqui hoje. A partir da aula que vem, nós vamos iniciar a leitura do canto sétimo da República de Platão. Tentem ler, por favor. Esse é um canto importantíssimo, como eu digo para vocês. É lá que está a alegoria da caverna. Vamos ver como Platão constrói a alegoria, o significado que ele mesmo dá para a alegoria, tá? E de que forma esse significado se relaciona com essa explicação que eu acabei de fazer. E até por causa disso que eu passei assim, correndo um pouco, porque nós voltaremos para a questão das artes liberais, das virtudes. É bem interessante, né? O livro sétimo da República é um tratado sobre pedagogia, sobre educação, assim como o Castelo aqui da Divina Comédia também. Nós vamos entrar na parte mais filosófica da coisa, ainda que não seja filosófica no sentido propriamente argumentativo, porque o Platão constrói também literariamente, né? Mas é muito mais filosófico que o Dante. Ótimo, muito bem, muito obrigado. Então, até semana que vem com a República de Platão.